e reabastecer. Nós temos um barco que não tem calado. Na época foi o primeiro barco que não tinha um único quilo de calado. Um barco de 100 toneladas tem que carregar no mínimo 35 mil quilos de chumbo. Já que eu me dou o direito de ser ignorante e não sou engenheiro, né, infelizmente eu me formei na FEA, né, na Faculdade de Economia lá da USP, eu posso imaginar coisas absurdas, depois um engenheiro vem e corrige a gente. Mas eu não queria carregar chumbo quando começou o primeiro rabisco do projeto. Eu falei, eu me recuso a levar 35 toneladas de chumbo de graça para a Antártica todos os anos. Eu prefiro levar vinho, prefiro levar crianças, prefiro levar, sei lá, mulheres, cavalos, qualquer coisa, mas chumbo não. E chumbo com alumínio num meio eletrolítico como é a água do mar, dá corrosão eletrolítica, come o meu barco. Come. Se a gente esquece um metal de polaridade oposta ao alumínio, fura o barco em menos de 3 meses. Quer dizer, um risco para quem quer ficar um ano ou para quem quer ter um barco para a vida inteira. Eu não queria ter chumbo a bordo. E assim nasceu um projeto de barco muito interessante, que tem estabilidade de forma. E aí a gente ganhou o direito de levar, ao invés de 35 toneladas de chumbo, levar 40 metros cúbicos de diesel. Então nós somos o barco hoje também, que é uma filial da Petrobras lá. Nós temos uma quantidade de combustível escandalosa a bordo, que a gente não vai usar, mas ela dá muita autonomia. É graças ao combustível que a gente tem água, calor, eletricidade, e que a gente pode dar suporte logístico para os outros barcos. E, mesmo com isso, ficou um barco leve que pode fazer esse tipo de manobra. E esse assunto de tecnologia, não sei se isso vale para a atividade de vocês, mas, sem dúvida, toda atividade que envolve a experiência própria, os conceitos próprios e a discussão desses conceitos, como vocês estão fazendo aqui, às vezes passa por alguns questionamentos, né? Eu comecei a repensar o assunto que eu mais gosto, que é tecnologia. Eu adoro tecnologia. Só que eu gosto de um jeito diferente de tecnologia. E é gozado como eu aprendi muito sobre tecnologia nos anos em que eu morei lá em Paraty, que é uma cidade interessante. Eu gosto muito de urbanismo, né? E Paraty tem um urbanismo muito, muito, muito interessante. Infelizmente, é uma das poucas cidades do nosso país que não nasceu do acaso. Ela nasceu de um projeto. Eu adoro coisas que nascem do projeto. Eu adoro construções que nascem de uma ideia que primeiro você desvairia, viaja, depois se transforma em projeto. E Paraty é uma cidade que nasceu com um urbanismo muito inteligente e adequado para a função da cidade. A primeira era ser porto. A segunda foi ser porto de um produto complicadíssimo, que descia daqui de Minas, daqui exatamente de onde nós estamos. Esse produto era ouro, que era sujeito a desvios, ataques. Então a cidade foi muito bem fortificada e ela tinha toda uma arquitetura pensada no problema dos ataques de corsários e piratas. Então as ruas todas se estreitam em direção ao mar. É muito inteligente, pena que os guias de turismo lá não sabem explicar por quê. Você nunca vê o final de uma rua, elas são sempre tortas. E uma característica de conforto que eu acho muito importante, é outra coisa interessante dos projetos que a gente faz, tem gente que acha que a gente gosta de sofrer. Eu detesto sofrer no mar, eu detesto aventura no mar, eu gosto de ter um barco confortável. E eu tenho o barco, sem nenhuma modéstia, mais confortável que existe hoje na Antártica. Esses barcos de luxo, da Beneteau, da Jeanneau, da Henri Vauquier, são maravilhosos, custam 20, 30 milhões de dólares. Não prestam para nada. Não dura 15 minutos na Antártica. Não dá o mínimo conforto. Conforto não é só ter uma cama bacana com lençol de 400 fios. O conforto é ter a tranquilidade de que se vier um vento de 200 km por hora, você vai continuar tomando vinho. Você vai continuar trabalhando na cozinha, você não vai ficar acudindo e correndo atrás de problemas. Então, a cidade pensou no conforto em saneamento, que é um item que eu acho incrível. E essa água que a gente vê quando a maré enche é muito interessante. Não é fruto do acaso, não é um problema de uma adutora que estourou. Ela foi projetada e construída abaixo do nível das marés de Cizígia. Ou seja, toda maré cheia invade a rua e faz a limpeza automática do esgoto. Nessa época do Brasil colônia, o esgoto era jogado na rua. Então eu comecei a aprender essas coisinhas de Paraty e comecei a adorar esse tipo de astúcia. E aí aconteceu uma coisa engraçada no dia em que
eu acabei fazendo a minha casa, eu resolvi fazer uma casa fora da cidade, e eu acabei fazendo uma das casas mais espetaculares que eu conheço no Brasil, que é a minha. E ela é espetacular, não é porque ela é bem feita, aliás, exatamente pelo contrário, eu não sabia fazer casa direito, e eu mesmo fiz a casa, eu e o Herman, nós fizemos com as nossas mãos, e foi uma bomba a casa. Assim, é uma das casas mais empenadas, tortas, fora de esquadro e vagabundas que eu conheço, mas eu não troco ela por nenhuma soma de dinheiro no planeta, nenhuma. Não tem luz elétrica na minha casa, e enquanto essa propriedade me pertencer, e ela não é muito pequena, não vai ter luz elétrica. E não tem estrada para chegar na minha casa. Eu não permito que uma estrada passe. O meu vizinho era o dono, o controlador da Camargo Correia, o Fernando. Ele que era louco para abrir uma estrada. Eu construí uma muralha jurídica lá que impede a passagem de estrada. E é uma coisa tão engraçada, a gente ama esse lugar do jeito que ele é. É o único lugar que eu tenho no mundo hoje onde não pega telefone celular. Quando você está aqui, não adianta. Eu não sei por que incompetência da Oi, da Vivo, mas não tem telefone celular aqui na praia. A casinha fica aqui, é bem vagabunda a casa. Quando vocês querem falar no celular aqui, tem que pegar um barquinho e vir para cá. Aqui pega. Mas na praia, não pega. E eu tenho dificuldade de explicar isso para os amigos que a gente tem em Paraty, porque tem gente que acha que a gente gosta de ficar isolado, que eu sou esquisito. Não é, eu sou casado com uma mulher que fala 30 horas por dia, o tempo inteiro. Tenho 3 meninas em casa, mais 3 sobrinhas, até as tartarugas e as cachorras. Todo mundo não para um minuto de falar, um bando de gente barulhenta e conectada. E eu tenho dificuldade de explicar que nós não temos a casinha mais isolada de Paraty. Nós temos a casinha mais conectada da Baía de Paraty. Porque o caminho já está feito. Seria muito fácil ter para ter uma estrada aqui, seriam mais ou menos uns 11 ou 12 quilômetros para ir até a cidade. Para ir pelo mar, são 6. E para ir pelo mar com um barquinho vagabundo, que nem esse, com uma canoa a remo, leva 40 minutos. Em 40 minutos eu estou na padaria do Seu Zuzu ou no Banco do Brasil. Se eu for com um botinho de alumínio, que a gente tem na Marina, para manutenção, com 15 ou 25 cavalos, leva 12 minutos. E se eu for com uma lanchinha que a gente usa para resgatar os clientes, tem 700 cavalos, eu gastaria uns 50, 55 segundos para chegar em Paraty. Aí não tem onde amarrar, não entra no rio, e é proibido andar a 70 nós de velocidade, é proibido, eu vou perco a minha carteira. Então é mais fácil voltar para a canoa. O que eu tento explicar é que o caminho de casa para a cidade está feito, é o mar. E eu vou da porta da minha casa, e por isso que eu acho ela tão conectada, eu vou da porta da minha casa até a Antártica todos os anos, eu vou da porta da minha casa para Nova York, eu vou da porta da minha casa para o Opera House em Sydney. Eu não conheço nenhuma outra casa onde você pode fazer isso. Todos os anos a gente pode fazer isso. Todos os anos a gente faz. A gente faz uma viagem para algum lugar maluco. Agora, esse ano vai ser Cape Town. E para isso só precisa os meios e a competência para usar esses meios. E nesse processo de usar as canoinhas, eu fui percebendo uma coisa muito interessante. Eu teria adorado estudar engenharia naval, pena que eu não tive competência ou vontade de entrar numa escola de engenharia. Mas eu comecei a perceber uma coisa interessante do Brasil em termos de mobilidade sobre a água. Nós somos o único país no mundo hoje que tem uma diversidade tão extensa de tipos de embarcações. Eu não sei por que isso acontece. A gente foi para a Índia agora, né? Eu participei de um projeto lá da Rolex, um programa de sustentabilidade mundial muito interessante. Lá a gente viajou para lugares incríveis, não sei o quê, uma cultura tão mais antiga que a nossa, tão mais rica do que a nossa, não tem a mesma diversidade. Os americanos não têm a mesma diversidade de tipos regionais de embarcação que o Brasil tem. O Reino Unido, a Noruega não tem, a China não tem. E eu comecei a perceber isso viajando pelo Brasil, primeiro olhando em Paraty, que cada pedacinho da Baía da Ilha Grande tinha um design diferente nas canoas. São características mínimas que nem provavelmente você sabe identificar num cavalo campolino, e eu não sei, para mim são cavalos. Mas é incrível quando você começa a se interessar por um assunto e se tornar
expert, e principalmente quando você gosta desse assunto, você enxerga detalhes impressionantes, né? E eu comecei a enxergar esses detalhes e comecei a ficar fascinado por isso, e comecei a fazer isso com barcos de todos os lugares. E hoje a gente tem assim uma espécie de esporte intelectual que é ficar analisando essas variações de um barco para outro, de um tipo. Por que um cara consegue vender barcos com suítes dentro que não prestam para nada? E por que barcos tão legais não conseguem ter êxito comercial? Porque alguns barcos de materiais tão frágeis são tão competentes na água e outros não. É um assunto que não tem fim. Ao mesmo tempo, é um assunto onde, à medida em que a gente aprende, a gente adora levar sempre um barco de Paraty para a Antártica, né? A Marina fez um baita sucesso com essa canoa, né? A canoa que eu dei de presente de casamento para ela. Eu detesto joias. Então, quando a gente casou, eu falei, eu vou dar uma canoa para você. E ela é uma mulher tão engraçada que ela adorou. Ela adorou a canoa, né? A maioria das namoradas que eu tive teria detestado, né? Aliás, eu casei com ela porque eu estava fazendo um barco e tinha uma conta negativa de alguns milhões. Eu estava indo à falência quando a gente casou, fazendo um barco. Eu estava alucinado, obcecado pela ideia de terminar esse barco. E o primeiro negócio que eu fiz na minha vida na época, quando eu ganhei algum dinheiro, quando eu consegui vender um negócio que a gente tinha feito, e consegui dinheiro para finalmente atender o desejo de uma mulher que está querendo casar com um cara que é ter uma casa própria. Eu nunca liguei para ter casa própria, detesto essa história de casa própria, mas para casar, a gente tinha que ter uma casa em São Paulo, no mínimo um pouco confortável. E aí um dia eu fui todo orgulhoso falar com a Marina, falei, Marina, consegui dinheiro para a gente comprar para a gente ter uma casa, porque eu dormia num apartamento horroroso, morava no chão, não queria ter cama. Eu falei, nós podemos comprar aquela casa que você gosta tanto. Ela falou, você vai pegar esse dinheiro e vai acabar o barco. Eu, assim, não conheci nenhuma outra mulher que pensasse desse modo, eu acabei casando. Ela faz um baita sucesso. Não era o meu plano original, mas ela leva as meninas, às vezes, passear na Antártica, as gêmeas, e cada vez que ela faz isso, vem aqueles navios noruegueses, com aquelas senhoras, aquelas milionárias, velhinhas e gordas nos navios, né? E elas ficam horrorizadas. As americanas, então, elas ficam horrorizadas. Quando elas veem uma canoinha, a Marina tem meio cara de Índia, quando elas veem a Marina com duas menininhas, elas pensam, oh my God, nativos, como vocês chegaram aqui? E aí ela fala, com tecnologia brasileira, né? Elas nunca entendem, né? Mas eu achei que eu entendia tudo sobre canoas, e essa história de a gente absorver conhecimento e fazer uma atividade evoluir, melhorar, é muito curiosa. Eu achei que entendia pacas de barcos e canoas até o ano passado. Eu sou sócio fundador do Museu Nacional do Mar, que é um dos 3 museus mais importantes do mundo sobre design de embarcações regionais. Quer dizer, assim, não é que eu entenda disso, mas as pessoas do Museu Nacional do Mar, lá em São Francisco, são pessoas incríveis, que entendem tudo. Quer dizer, eu não era para ter esse tipo de surpresa, mas a gente teve um acidente de carro que quebrou em Paranaguá, fomos parar em Guaraqueçaba, e eu fiquei maluco quando eu vi essas canoas. Falei, nossa, mas em nenhum lugar da Terra eu vi canoas tão bonitas, uma região tão pobre, com canoas incrivelmente bem cuidadas. Eu fiquei impressionado, na verdade, com o amor que esses caras cuidam das canoas. Porque é um lugar que tem todos os problemas sociais que vocês podem imaginar, de desemprego, de crack. E eu falei, nossa senhora, e calhou de a gente ficar mais 3 dias em Guaraqueçaba, não é sempre que eu posso fazer isso, e ficamos para a festa. E a festa da cidade é uma festa de canoas, são 3 dias de eventos de canoas incríveis, e assim, de uma performance impressionante. Então tinha corrida de canoas no dia da festa de remo, de mulheres, de 2 remos, 10 remos, não sei o quê. E, de repente, teve a corrida de canoas a motor. Bom, eu estava fabricando, estou terminando agora um novo barco, a motor.